Coloque a mão sobre a palavra de Deus. Diga comigo: lâmpada para os meus pés, lâmpada para os meus pés. Diga: luz para os meus caminhos é a tua palavra. Pão para a minha alma e para o meu espírito é a tua palavra. Diga: libere a tua palavra para mim hoje, Jesus. Fala comigo. E aquele que crê, diga amém, amém, amém. Em nome de Jesus. Escreva aí nos comentários: eu estou no lugar certo hoje. Amém. Romanos capítulo 5, versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Nas próprias tribulações. Tribulações não são problemas. Se você está passando por um problema, não quer dizer que você está passando por uma tribulação. Porque você pode estar passando por um problema e você pode resolver o problema. Se você está passando por um problema difícil, não quer dizer que você está sendo atribulado. Porque muitas das vezes a gente enfrenta um problema difícil, mas mesmo ele sendo um problema difícil, você tem um advogado que pode resolver ele. Você pode ir num bom médico e o médico resolver ele. Você pode ter um amigo ou um familiar que tem uma condição mais boa, melhor financeira do que a sua e te ajudar. E aquele problema difícil ser resolvido. Isso não é tribulação. Tribulação não é você ter um problema ou você ter um problema difícil. Paulo está dizendo não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. A palavra tribulação aqui no grego significa apertar, comprimir, pressionar de todos os lados. A palavra tribulação aqui era usada muito quando você colocava a uva no lagar, e a uva ela entrava inteira, cheia, redonda, bonita, e ela começava a ser pressionada, de cima, de baixo e também dos lados. Até que a uva desaparecia e ficava só o vinho. Isso é tribulação. Tribulação não é simplesmente você estar enfrentando um problema difícil. Tribulação é uma pressão tão específica, tão expressiva, tão calculada, tão completa, que não existe uma saída humana para você. Não existe uma saída, não tem advogado para te tirar, não tem médico para te operar, não tem amigo ou familiar para te ajudar, não tem dinheiro que possa resolver. A tribulação é uma situação que você entra sozinha nela. E uma vez que você entra na tribulação sozinha, você só consegue sair de lá com quem? Com Deus. Tribulação é aquela situação que nós enfrentamos na vida, seja na área espiritual, emocional, saúde, financeira, sentimental ou no casamento, que só tem alguém que pode te tirar dela, e esse alguém é quem? Se você tem algum problema, seja de qualquer área, que tem alguém que pode resolver esse problema, então se tem alguém humano que pode resolver esse problema, não é tribulação. Agora, se você está enfrentando um problema que ninguém pode resolver, e esse alguém é só Deus, então isso se chama tribulação. Tribulação é algo que você passa, que você entra e não consegue sair, a não ser que você saia pelas mãos de quem? De Deus. Está entendendo, sim ou não? E Paulo diz: nós nos alegramos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. O que a tribulação produz? Perseverança. E a perseverança, experiência. A experiência, esperança. Diga assim: tribulação. Está fraco? Diga tribulação. Perseverança. Perseverança. Experiência, esperança. E ele diz: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado ou nos foi dado. Deus permite que a gente passe por algo que somente Ele possa nos livrar. Toda pessoa que Deus chama, toda pessoa que Deus salva, toda pessoa que Deus escolhe, Ele permite que você seja esmagado pela tribulação, não para te destruir, mas para Ele extrair de você os propósitos dEle para a tua vida. Abraão passou pela tribulação, José passou pela tribulação, Davi passou pela tribulação, e todo mundo que passa pela tribulação vai testemunhar. Se você já passou por tribulação, alguém aqui já passou por uma tribulação? Alguém aqui já enfrentou algo que você disse: não tinha advogado, não tinha médico, não tinha amigo, não tinha dinheiro, não tinha ninguém nesse mundo para me tirar, mas a mão de Deus foi lá no fundo do poço, lá no escuro, lá no deserto, lá naquele vale da sombra da morte, quando todo mundo achava que não tinha mais jeito, quando todos me desenganaram, quando eu mesmo achei que era o meu fim,
quando eu achava que não tinha mais solução, a mão do meu Deus foi lá e me resgatou. Se você já passou por isso, dê uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus. Você que está me assistindo já passou por uma tribulação e venceu, coloca aí, eu venci. Então todos nós que já passamos por uma tribulação temos testemunhos para contar. A gente não gosta de passar, a gente chora, a gente reclama, a gente bate o pé, a gente pergunta por quê, às vezes a gente murmura, a gente fala que a gente não pode murmurar, a gente diz que não, é pecado murmurar, mas a gente sempre murmura, porque a gente sempre quer ver a tribulação na vida dos outros, não na nossa. A gente sempre se pergunta por quê. Mas sem tribulação não tem testemunho. José passou pela tribulação, ele foi vendido pelos irmãos, jogado no poço, preso injustamente. Mas José teve o testemunho. Gênesis 50:20 diz: vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Toda pessoa que passa pela tribulação, vai chegar um momento na vida dela, que tudo que estava vindo de mal para a vida dela, todo o mal que estavam fazendo para a vida dela, tudo que estava sendo maldição na vida dela, Deus vai começar a transformar em bem. Deus vai começar a transformar água em vinho. Diga: eu creio. Davi passou pela tribulação e ele testemunhou. Salmo 119, versículo 71. Foi-me bom ter passado pela aflição. Davi chamou a tribulação de aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Às vezes a gente só aprende o valor da palavra de Deus, às vezes a gente só aprende o valor da presença de Deus, às vezes a gente só aprende o valor de Jesus quando a gente passa pela tribulação. Quando você fale, aí que você descobre quem realmente te ama. Você já ficou tão doente, e você descobriu que você não tem tanta gente assim que te ama. Você sentiu falta das pessoas, ninguém foi te visitar, parece que todo mundo desapareceu. Mas quando você estava lá doente, no hospital acamado, ou quando você estava deprimida naquele quarto escuro, mesmo sozinho, sem aqueles monte de amigos que você tinha, você sempre sentia a visita de Jesus dizendo: eu sou contigo. Isso aconteceu com você? Sim ou não? Sim ou não? Você já passou por isso? Você já passou por esse fundo do poço? Você já esteve mais quebrado do que as primeiras tábuas de Moisés? Lembra da primeira tábua de Moisés, que Moisés quebrou com raiva? Um senhor falou assim para mim: bispo, eu estou tão quebrado quanto aquelas tábuas de Moisés. Eu estava lendo a Bíblia ontem, eu vi que Moisés quebrou, pois eu estou mais quebrado do que aquelas tábuas de Moisés. Mas Jesus disse para você assim: eu sou o teu pastor, eu vou cuidar de você. Davi disse: foi bom ter sido atribulado, porque eu aprendi sobre a tua palavra. Muitas das vezes Deus permite a gente passar pela tribulação, para a gente ver que o nosso verdadeiro amigo é só Jesus. Eu passei 2 semanas indo no hospital visitar minha mãe que estava na UTI. Eu não vi nenhuma pessoa. Eu vi assim, ó, você sabe que você fica numa sala lá, né? Antes de visitar os doentes lá na UTI. Eu não cheguei lá e perguntei: quem é você? Eu sou amigo de balada do meu amigo, eu vim aqui visitar ele. Tomara que ele saia para a gente tomar mais uma. Quem é você? Eu sou amigo de cocaína do meu amigo, eu cheiro cocaína com ele, sou lá da biqueira, vim dar uma força aqui para ele, vim dizer: Fábio, tu vai sair dessa, teus rins vão ficar bom, teu coração vai ficar bom, teu pulmão vai ficar bom, teu nariz vai ficar bom, logo logo tu vai sair dessa e a gente vai cheirar de novo. Quem é você? Eu sou a Laura, amiga da Fabiana, a gente é colega de balada, a gente é lá da faculdade, ela tá ligada aos aparelhos, ela teve uma parada cardíaca de tanto beber vodka com energético, ela tá entre a vida e a morte, mas eu tô aqui, eu venho visitar ela junto com a mãe dela todo santo dia. Tomara que ela volte pra gente curtir a vida de novo. Só o que a gente vê são pouquíssimos familiares. Porque a UTI de um hospital é um clima pesado. Você já esteve na UTI de um hospital? Você já esteve num presídio? É o cheiro da morte. A morte está ali, rondando. Cada hora um corpo vai. E ninguém quer estar perto da morte, sentindo o cheiro da morte. Só realmente quem ama de verdade. É ou não é verdade? Sim ou não? Então muitas das vezes Deus permite a pessoa chegar à tribulação. Como disse Davi: foi-me bom ter passado pela tribulação, porque eu aprendi a tua palavra. Agora veja o que nós lemos. Paulo diz que a tribulação produz. Então a tribulação, ela é uma fábrica. A tribulação, ele não diz que a tribulação destrói. A tribulação destrói, ele diz que a tribulação produz. A tribulação é uma fábrica. A tribulação é a fábrica de vencedores de Deus. A tribulação é a fábrica dos vencedores de Deus. A tribulação é a fábrica. Se Deus permite você passar por tribulação, bem-vindo. Deus está fabricando em você as vitórias de Deus, as bênçãos de Deus, as promessas de Deus. Amém? Amém?
a tribulação é a fábrica dos vencedores de Deus. Ele diz, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Tribulação produz, o que é que a tribulação produz? O que é que ela fabrica? O que é que ela fabrica? Diga assim, a tribulação fabrica perseverança. Diga, a perseverança fabrica experiência. E a experiência fabrica esperança. Ele fala também paciência. Toda pessoa perseverante, ela é paciente. Se Deus está fazendo você passar pela tribulação, é porque Deus quer que você seja mais forte que todo mundo. Amém? Nós vivemos hoje na geração daqueles que desistem 30 dias se não vê o resultado. Por isso que nunca foi tão fácil enganar as pessoas como hoje. Já viu o tanto de curso que ensina as pessoas? Fique milionário em 1 ano. Como ficar com o corpo definido em 30 dias. Como perder 30 quilos em 15 dias. As pessoas são enganadas constantemente. Porque nós vivemos na geração que desiste em 30 dias se não vê resultados. As pessoas abandonam um casamento. Elas casam e elas abandonam um casamento quando o processo do casamento é lento. O casal perguntou para mim, bispo, como é que eu faço para ter um casamento como o do senhor? Fique casado com a mesma pessoa por quase 30 anos e você vai ter um casamento como o meu casamento. Se você quer ter o casamento que eu tenho, fique casado com a mesma pessoa quase 30 anos. E você suporte a pessoa e ela te suporta. Porque o amor não é um sentimento, o amor é uma decisão. Paulo aqui não está falando de uma pessoa fraca que aguenta calada. Ele está aqui falando de uma pessoa que foi tão pressionada, que passou por tanta tribulação, que sofreu tanto processo, mas sobreviveu. Ela desenvolve dentro de si uma qualidade que o inferno, presta bem atenção, o inferno não consegue combater uma pessoa que passou por muita tribulação, porque uma pessoa que já passou por muita tribulação, diga assim, ela está fraco, diga assim, ela é perseverante, experiente, paciente, e ela tem testemunho de Deus. Diga assim, uma pessoa que passou por muita tribulação, diga assim, ela é perseverante, experiente, paciente, e ela tem testemunho de Deus. Amém? O diabo não sabe mais nem onde atacar, nem o que fazer. O diabo sabe vencer quem é ansioso. O diabo sabe vencer quem é ansioso. Quem é ansioso, basta o inferno atrasar um pouco a bênção, a resposta, pronto, vence o ansioso. O diabo sabe vencer quem é fraco. Quem é fraco, basta o diabo aumentar a pressão. Se tu é fraco, aumentou a pressão, tu desmorona. O diabo sabe vencer quem é impulsivo. Se tu é uma pessoa impulsiva, basta te provocar. Tu vai falar o que não deve, tu vai fazer o que não deve. Quando tu for te arrepender, vai ser tarde demais. O diabo sabe o ponto fraco dos impulsivos, sim ou não. Mas é a pessoa paciente. Como atacar uma pessoa paciente? Como tu destrói uma pessoa que já passou pelo vale da sombra da morte e voltou, que já passou pelo fundo do poço e voltou, que já passou por uma tribulação e venceu, uma segunda tribulação e venceu, uma terceira tribulação e venceu? Como que você vai vencer uma pessoa que já chorou a noite inteira e ainda assim ela se levanta segunda-feira e vai para o trabalho dela, ainda assim no outro dia ela cuida do marido, ela cuida dos filhos? Quantas mulheres estão aqui que fazem isso toda semana? Levanta a mão, 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 levanta a mão. Como que o diabo vai te vencer? Essa pessoa, o diabo não sabe atacar, porque ela faz parte da fábrica dos vencedores. Diga comigo, eu faço parte da fábrica de vencedores. Tem gente que está aqui, tem gente que está me assistindo que o diabo já tentou te matar com vício, não conseguiu. Já tentou te matar com doença, não conseguiu. Já tentou te matar com traição, não conseguiu. Já tentou te matar com divórcio, não conseguiu. Já tentou te matar com rejeição, não conseguiu. Já tentou te matar com falência, não conseguiu. Já tentou te matar com dívida, não conseguiu. E não vai conseguir, porque Deus é contigo. Amém? Não vai conseguir. Você toma posse disso? Cada luta que você passa e vence, o teu currículo cristão vai aumentando. Cada tribulação que você sobrevive vira uma medalha, e o inimigo é obrigado a enxergar as tuas bênçãos, o teu testemunho. O diabo reconhece quem é de Deus. Ele olha para você e vê alguém que passou pela fornalha, mas o fogo não derreteu, porque o quarto homem, que é Jesus, estava lá contigo. Diga assim, Jesus esteve sempre lá comigo. Amém? 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 Diga assim, eu sou o tipo de pessoa que o inferno já desistiu de me entender, porque quem é de Deus confunde o inimigo.
O inimigo quer te ver na cama, tu levanta. Quer te ver tu triste, tu fica alegre. O inimigo quer te ver em casa dormindo, domingo deprimida. Tu pega a tua Bíblia, tu toma o teu banho e tu vem para a casa de Deus, ouvir a palavra de Deus e buscar o Espírito Santo. Amém? Mesmo sem dinheiro, mesmo doente, mesmo com problema, tu sabe que o teu Deus é maior. Digo, meu Deus é maior. A gente vai se tornando experiente. A tribulação produz experiência. Tem momentos na nossa vida que você sabe que você não pode se mexer muito. Tem problema, gente, que quanto mais você mexe, pior fica. Você já aprendeu isso na tua vida? Quanto mais você coloca a tua mão, pior fica. Porque tem situação que não é para você, é para Deus. Tribulação é algo que você entra e só Deus pode então você se torna paciente. Diga assim, paciência não é fraqueza. Você sabia que a paciência é uma das forças mais assustadoras? Ninguém vence uma pessoa perseverante e paciente. Porque qualquer um consegue lutar por um dia, qualquer um consegue lutar por uma semana, qualquer um consegue lutar por um mês. Agora o paciente consegue lutar até vencer. Diga, eu vou lutar até vencer. O paciente, o perseverante, ele continua crendo e lutando até quando ele não vê nada. Ele continua orando quando o céu parece que está fechado. Ele continua de pé quando tudo ao redor dele caiu. Esse é o tipo de pessoa que Deus chama para vencer. A Bíblia fala que a gente precisa ter paciência, paciência de Jó. Paciência não se compra, paciência você vai recebendo com o tempo. Não se pede emprestado, você se desenvolve na escola da tribulação, a escola dos vencedores. Então toda vez que você passa por uma tribulação, que você passa por uma pressão e não desistiu, você não está apenas sobrevivendo, você está crescendo. Diga, eu estou crescendo, eu estou crescendo. Diga, eu estou crescendo. Então, meu querido, minha querida, pare de murmurar. Quando você sair hoje de manhã da casa de Deus, levante-se. Diga para a pessoa do seu lado, levante-se e vá fazer o que você tem que fazer. Paulo diz, a experiência te dá esperança. A experiência te dá esperança. Porque você tem as tuas experiências com quem? Diga, eu tenho as minhas experiências com Deus. Você não tem só os testemunhos de Abraão, Isaac, Jacó, Ruth, Noemi, mulher. Você tem os teus próprios testemunhos. Diga, eu tenho meus próprios testemunhos. Eu já estive doente, mas eu consegui. Eu já estive quebrado, mas eu consegui. Eu já tive com o coração quebrado, mas eu consegui. Eu já chorei a noite inteira, mas eu consegui. Eu já fui traído, mas eu consegui. Já mentiram para mim, mas eu consegui. Eu já fui despejado, mas eu consegui. Eu já fui rejeitado, mas eu já consegui. Eu sou como o apóstolo Paulo, 2 Timóteo 1,12. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Declare isso, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Você que está nos assistindo, diga, eu sei. Eu sei. Você tem experiência. Diga, eu tenho experiência. Se Deus me tirou, diga isso, se Deus me tirou antes, isso é experiência. Deus já te tirou de algo antes? Deus já te tirou de algo antes? Já te tirou de algo antes? Sim ou não? Sim ou não? Então você tem experiência. Diga, eu tenho experiência. Se Deus te tirou de algo antes, diga assim comigo, Ele vai me tirar outra vez. Declare isso forte. Deus já me tirou antes. Diga, Ele vai me tirar de novo. Deus já me tirou antes, vai me tirar de novo. Deus já me tirou antes, vai me tirar de novo. Uma pessoa que tem as suas experiências com Deus. Romanos 5,4. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Uma pessoa com experiência não fica alarmada, desesperada, porque ela tem os seus próprios testemunhos. E ela sabe que Deus é com ela. Às vezes você tem que olhar no espelho. Às vezes você tem que olhar e contar para você mesmo os teus próprios testemunhos do que Deus já fez com você. Porque às vezes você se esquece. Não se esquece do que Deus já fez na tua vida. Amém.